Depois de dar tudo de si na luta contra Pitou e ser resgatado pelo Killua e sua irmã, Gon perdeu completamente a possibilidade de utilizar o Nen. Mas isso não significa que ele nunca mais venha a usar o Nen novamente. E muito menos de que quando o Gon recuperar os seus poderes, ele venha a ter os mesmos poderes de antes. Talvez seja algo completamente novo. O Nen não é algo fixo como em outros animes. Esse sistema de poder era incrível e extremamente complexo. Isso abre brechas para muitas possibilidades. O Nen é como uma ciência em nascimento. Cada um tem sua hipótese de como ela funciona, vai testando as possibilidades do Nen, chegando às suas próprias conclusões, e aí outras pessoas também vão fazendo esses testes e confirmando se aquilo dá certo ou não. E isso é percebido quando muitos personagens acabam desenvolvendo métodos próprios de avaliação, como por exemplo o próprio Hisoka, que consegue avaliar o tipo de Nen pela personalidade, ou o Furikov, que consegue perceber pela íris que a pessoa é ou não uma usuária de Nen, e também pela característica da sua aura, ele consegue dizer qual é o tipo de Nen dela. Isso daqui é uma observação que os dois tiveram e que a maioria ainda não constatou. No começo a gente tinha 6 tipos de Nen, e a gente acreditava que uma pessoa nascia 100% de cada um desses tipos. Então se uma pessoa nascia intensificadora, ela estava considerada lá no topo daquele hexagrama, ficava lá como intensificador, mas o próprio Togashi mostrou que não é bem assim, não é tão fixo assim. Uma pessoa, na realidade, pode nascer com 2 afinidades Nen ao mesmo tempo, como o próprio Leório, por exemplo, ou o próprio Kurapika, que também está no caminho entre 2 tipos Nen. No caso do Kurapika, ele está entre especialista e conjurador. O que acontece normalmente é que uma pessoa que tem 2 tipos Nen dentro dela, geralmente foca em um dos 2. Às vezes ela nem mesmo tem a ciência de que tem 2 possibilidades de Nen, então ela foca o seu treinamento em um dos 2 tipos de Nen que ela tem possibilidade, e aí ela acaba se tornando aquele tipo de Nen, mas ela tinha a possibilidade de aprender o outro tipo de Nen também. É o caso, por exemplo, do Kaito. Kaito tem 2 afinidades, então ele poderia fazer sua habilidade em 2 tipos de Nen, porém ele parece que se especializou em conjuração, tendo em vista o seu tipo de Hatsu. E isso daqui é uma coisa tão interessante que desde o começo da obra já foi falado. O mestre do Kurapika disse ao próprio Kurapika, lá no começo da obra, há muitos anos atrás, algo que a gente só veio constatar mais ou menos por agora. Ele disse que um manipulador ou um conjurador, ao longo de sua vida, pode se transformar em um especialista. O que ele está se referindo aqui é que algumas pessoas que são consideradas manipuladoras ou conjuradoras, que têm uma certa afinidade com o Nen especialista, pode ao longo da vida migrar para essa classe Nen. Isso quando a pessoa nasce com esses 2 tipos de Nen, como é o caso do próprio Kurapika. O que acontece na prática aqui é quando você faz o teste da água, dá lá conjurador, por exemplo, mas só que você não é um conjurador 100%. Então você vai treinando ao longo da vida uma habilidade especialista, não sei porquê, e aí quando você vê, quando já tá ali anos treinando, você acaba fazendo de novo o teste da água e pode dar especialista. Isso pode acontecer. Isso acontece com pessoas que estão entre 2 tipos Nen. Então acho que você já entendeu mais ou menos aqui o conceito de Nen. Não é algo fixo como em outras obras, é algo muito mais volúvel, algo muito mais complexo. E na visão da Morena, o contrário também pode acontecer. Alguém nascer como especialista dá a possibilidade desse usuário aprender todos os tipos de Nen. Ele praticamente é um coringa no mundo do Nen. Geralmente as pessoas não podem fazer tudo com as suas habilidades Nen, porque nascem em uma dessas esferas da possibilidade Nen. Já o especialista, teoricamente, ele pode fazer tudo. Porém, segundo a Morena, caso um especialista por natureza não perceba que é um especialista e acabe focando sua habilidade em um dos outros pontos, pode ser que lá no futuro ele acabe se tornando uma dessas especialidades e deixando de ser um especialista, ao menos deixando de utilizar
todo o seu potencial. Um exemplo aqui bem básico, bem simples para você entender, suponhamos que nasça um especialista aí, muito poderoso, mas só que ele gosta de dar porrada. Então ele foca todo o seu treinamento em ser uma espécie de intensificador, de ser forte, rápido e resistente. Isso faz com que a sua aura acabe ficando treinada para esse tipo de coisa. E aí, quando ele quiser utilizar o seu poder para outras coisas que ele poderia, como por exemplo criar um objeto como um conjurador, ele não vai mais conseguir porque sua aura já está treinada para outra coisa e meio que deixou a possibilidade que ele tinha de conseguir utilizar o seu poder para outras coisas. É mais ou menos isso que a Morena está querendo dizer aqui. Tudo isso que eu disse para provar que o NEM não é uma coisa fixa no seu DNA. Na verdade, vários fatores influenciam na sua possibilidade de utilizar o NEM. Fatores como ambiente, emoção, treino, desejo, tudo isso influencia no seu tipo de NEM. Mas é claro, como eu mostrei anteriormente, quando uma pessoa nasce com duas possibilidades, então o treino dela vai definir para qual possibilidade ela vai poder ir. Mas isso tem certas limitações, como por exemplo, um manipulador não vai nunca se transformar em um intensificador porque está muito distante nessa escala de poderes NEM. Porém, ele pode se transformar no emissor, por exemplo, já que ele poderia nascer entre esses dois tipos de habilidade. O treinamento do usuário NEM é muito influente no tipo de NEM que ele pode ter. Além disso, as emoções também são extremamente importantes no seu NEM, e um exemplo muito claro disso é na Biscuit. Biscuit é uma caçadora com o tipo de NEM de transmutador, só que ela mesma falou que desejando desesperadamente um corpo mais feminino, com o tempo e com o treinamento, ela acabou ganhando isso e ela mesma disse que nem sabe como isso aconteceu. Essa, teoricamente, seria uma habilidade um pouco mais voltada para o especialista e ainda assim ela conseguiu alcançar esse poder sem nem mesmo ela entender como funcionou, significando que a própria emoção pode mudar essas regras do NEM às vezes. E é aqui que entra o nosso querido Gon Freaks, porque ele é um caso que talvez nunca tenha existido no mundo de Hunter x Hunter. Um caso onde uma pessoa já tenha aprendido, amadurecido no seu NEM, só que depois perdido completamente a possibilidade de utilizar o NEM. Como se uma borracha tivesse apagado toda a história do Gon no mundo do NEM. E isso daqui é muito importante porque o Gon hoje não é mais o Gon que veio lá do começo da obra. Quando o Gon saiu da Ilha da Baleia, ele era um menino extremamente inocente que não conhecia absolutamente nada do mundo. E isso ajudou ele a se tornar também um intensificador. Hoje, o Gon é uma pessoa completamente diferente. Ele já sentiu dores de perder pessoas queridas e também ele foi até mesmo um pouco egoísta em certos pontos com o Killua. Ele foi maldoso com o Killua em certos pontos, mostrando um desenvolvimento até mesmo da personalidade do Gon. Hoje, por passar por todos esses problemas, o Gon é um personagem completamente diferente. E isso pode significar que, caso ele consiga aprender o NEM novamente, ele tenha um NEM completamente diferente. Como a gente já viu, o treinamento, as emoções e até mesmo a sua forma de pensar influenciam no tipo de NEM. E levando em consideração que ele está partindo agora novamente do ponto zero, então pode ser que ele venha a conseguir uma habilidade nova, como um especialista ou algum outro tipo aí do arquétipo do NEM. Isso é possível no caso do Gon. É lógico, isso daqui é uma teoria, não quer dizer que vai ser concretizada, mas fato é que o NEM é algo tão incrível que dá essa possibilidade da gente ter um personagem principal completamente diferente no meio da própria obra de Hunter x Hunter.